Conforme o combinado divulgado previamente, colégio de líderes, vou ler em primeiro lugar a decisão da presidência. Trata-se da questão de ordem número 105 de 2015, apresentada pelos senhores deputados Mendonça Filho, Carlos Sampaio, Arthur Oliveira Maia, Arnaldo Jordi, André Moura, Cristiane Brasil, Bruno Araújo, na sessão deliberativa ordinária de 15 de setembro de 2015. Nesses termos, tenho por resolvida a questão de ordem, publique-se e oficie. Presidente, para uma reclamação. Pois não, deputado. Vossa Excelência aplicou e pode aplicar a interpretação. Vossa Excelência pode. Mas eu peço a Vossa Excelência que use também essa interpretação sistemática, se é que já não usou, porque nós estávamos aqui na mesma dúvida. Se Vossa Excelência garantiu 5 sessões para recorrer, no caso de deferimento e de indeferimento, ou só no caso de indeferimento? Não, no caso de indeferimento. No caso de indeferimento. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, eu acho que no caso de deferimento, também deve haver 5 sessões. Hoje nós temos um governo fraco. Então vamos falar muito claramente, como é da nossa prática aqui, há longos mandatos. Hoje nós temos um governo fraco. Eu faço oposição a esse governo. Quem acompanha meu trabalho na Comissão de Finanças sabe disso, no plenário menos, porque estava eu num momento de criação ainda, ajudando Marina Silva, foi a minha candidata à presidência da República na criação do Partido da Rede de Sustentabilidade. Bom, mas nós somos de oposição. Já eu me declarei contra o impeachment da presidência da República e a Marina também já se declarou pelos fundamentos apresentados nas petições. Se amanhã houver a tipificação definida pela Constituição, pela lei que define crime de responsabilidade, olha, nós mesmos assinaremos. Mas, lato sensu, como é publicado nos jornais, aqui está sendo discutido hoje o começo dos procedimentos preliminares para instauração de processo de impeachment. Isso é de extrema gravidade. Então, se Vossa Excelência puder mandar publicar antes que se cumpra. Deputado, eu já determinei a publicação, ao fim da minha leitura, eu determinei que publique. Está explícito. A decisão já inclui a publicação. E 5 sessões a partir da publicação. Eu gostaria, eu vou passar ao deputado Mendonça. Eu vou apenas fazer 2 considerações sobre a ponderação de Vossa Excelência. Em primeiro lugar, não tem alteração regimental, tem interpretação regimental. Vai mandar publicar? Já está. A decisão está aqui, que eu li, publique-se, oficie. E a partir... Presidente, oficie quem? Deputado Mendonça, eu vou conceder, não há necessidade de nenhum alvoroço. Deputado Mendonça... Para nós da oposição, eu creio sinceramente que o que se desejava foi alcançado. Clareza, transparência, responsabilidade do plenário da Casa com relação à tramitação de qualquer processo de impeachment aqui dentro do plenário da Câmara Federal. Deputado Cibar Machado. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero dizer que Vossa Excelência apresentou a resposta que ia ser lida hoje antecipadamente. Tivemos um tempo mais ou menos razoável para dar uma lida e poder estudar ponto a ponto o que foi lido hoje nessa tarde. Assim sendo, nós queríamos apresentar para Vossa Excelência aqui este plenário o que nós entendemos como nosso ponto de vista da resposta que foi dada. Assim, eu estou pedindo, em primeiro lugar, o tempo de lida e a concessão do tempo de lida para que o deputado Vadir faça a leitura do documento que a gente queria que fosse lido e apresentado. Pois não. Ok. Senhor presidente. Presidente, só para agregar o tempo de lida... Sem problema nenhum. E depois, presidente, o tempo de líder do PSOL. Depois, não estou... Não, está agregando aí? Não estou agregando nada. A gente é desagregado, mas não é desagregador. Pensei que o pessoal já tinha se agregado. Não, de forma alguma. Brincadeira. Também não estamos agregados com nenhuma tentativa golpista regimental. Em nome do Partido dos Trabalhadores, em nome do Partido Comunista do Brasil, nós estamos... nessa assentada, apresentando um recurso contra a decisão de Vossa Excelência acerca da questão de ordem número 105 de 2015. Passo a leitura das razões do recurso. Formalizo este recurso em nome do Partido dos Trabalhadores e do PCdoB e peço aos senhores deputados apoiamento e que tenhamos pelo menos o terço necessário para que seja conferido
efeito suspensivo ao recurso ora apresentado e aqui lido dessa tribuna. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou recepcionar a manifestação do deputado Vadir Damu como questão de ordem pela complexidade dos temas levantados e aí decido posteriormente da mesma forma que eu fiz, com a mesma transparência e com a mesma publicização antecipada. Evidentemente, o substrato de toda essa discussão, até cansativa do ponto de vista regimental, é a questão política. Um setor desse parlamento quer destituir a presidente Dilma do seu mandato presidencial através do instrumento legal, não necessariamente legítimo, do impeachment. Outros setores estão avaliando o quadro, outros setores se opõem a isso. Política significa nitidez de posições. A ironia do presidente, que é boa e normal, e eu uso muito também, perguntar se nós queríamos agregar o nosso tempo de lideral à fala aqui do deputado e advogado Vadir Damu, pelo PT e pelo PCdoB, merece um esclarecimento. O PSOL não se agrega ao governo, nem que se ofereça Ministério da Saúde, da Educação e muitos cargos, como leio nos jornais que o PMDB de Sua Excelência quer, talvez para apoiar com mais clareza o governo com o qual joga e muitas vezes faz jogo duplo. Por outro lado, nós também não nos agregamos a uma posição que parte aí da oposição conservadora desenvolve agora com essas questões de ordens todas. Desconfio que combinadas é um teatro acertado. Fazemos, nesse momento, um paralelo com o que ocorreu em 1992, quando o Congresso Nacional, a sociedade, discutia o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. Hoje, ao ler os principais jornais do Brasil, a gente se espanta com o tamanho da barganha explícita aberta pelo governo da presidente Dilma e com o respaldo do presidente Lula. A presidente Dilma tem se tornado a cada dia uma presidente menor, sucumbindo, inclusive, à tutela total do ex-presidente Lula, que tem a obrigação de vir a Brasília praticamente toda semana para dizer a ela o que é que ela deve fazer. Houve, inclusive, a notícia de que ela retardou a sua viagem para os Estados Unidos para tratar das negociações para a composição do novo ministério da presidente Dilma. Aqui no Estadão tem: para Lula, melhor perder ministérios do que a presidência da República. Eu nunca vi uma declaração tão estapafúrdia de fisiologismo explícito, escancarando o caráter do governo, que é se servir, se manter no poder a qualquer custo, mesmo que entregue todos os ministérios, todos os cargos a todos os aliados. Na Folha de São Paulo está aqui: Dilma promete 5 pastas ao PMDB para reagir à crise. Todo respeito aos deputados do PMDB, mas isso não existe. Quer dizer, a gente tem uma liquidação geral de ministérios para salvar o mandato da presidente da República. São as ruas que nos cobram um procedimento legal, um procedimento firme e um procedimento que não tergiverse sobre algo tão importante. Porque quem está sentindo os efeitos desse governo é o povo brasileiro. É o povo brasileiro que vê o dólar disparar e nós não sabemos mais, porque logo, logo, tudo vai se equiparar ao dólar. E aí vai aumentar desde o pãozinho até o leite, o feijão, tudo. Porque tudo vai começar aquela onda, temos que equiparar ao dólar. Passa-se a ordem do dia. Prorroga a presente sessão por 1 hora. Deputado Rubens Bueno como líder. Eu tenho várias inscrições como líder. Não, por que, presidente? Eu vou ter que ceder o líder. Mas se Vossa Excelência começar a ordem do dia,
Eu não posso fazer a questão de ordem, que eu quero fazer agora. Se eu não começar a ordem do dia, na minha posso... ótica, a questão de ordem... Se eu não começar a ordem do dia, deputado, eu não posso prorrogar a sessão. Mas, presidente, eu quero uma questão de ordem sobre esse assunto. Eu já comecei a ordem do dia. Eu recepcionaria a questão de ordem de Vossa Excelência, independente de ter começado a ordem do dia. Eu quero inicialmente fazer um agradecimento ao PT. Não é fácil agradecer ao PT, mas vamos agradecer ao PT. Agora há pouco um recurso foi apresentado, a resposta à questão de ordem formulada pelas oposições, quando o presidente distribuiu esse documento um dia antes para todas as lideranças e agora faz a leitura. Ao fazer o recurso à resposta do presidente, nós temos que agradecer ao PT. Todos nós agradecer o PT. O Brasil agradecer o PT. 91% dos brasileiros que não aprovam o governo Dilma têm que agradecer ao PT, porque com esta atitude começou o processo de impeachment da presidente Dilma. O PR, né, é um partido que faz parte da base do governo, que tem tradição democrática, que respeita, né, e que vai respeitar o resultado que saiu das urnas, né, decidido pela maioria do povo brasileiro, e que não vai aceitar nenhum tipo de procedimento, nem de golpe dado aqui nesse parlamento. Presidente, eu pedi uma questão de ordem. Pois não, questão de ordem. Mas eu quero começar a dizer a Vossa Excelência que eu pedi antes a questão de ordem a Vossa Excelência, porque eu acho que a minha questão de ordem não cabe neste momento, porque a minha questão de ordem não trata da ordem do dia. Mas como Vossa Excelência não me deixou fazer a questão de ordem na hora, eu vou fazer uma questão de ordem errada. Então veja bem, presidente. Eu vou contar uma história logo, que todo mundo sabe nessa casa. Uma vez perguntaram a doutor Ulisses: doutor Ulisses, essa Câmara está muito ruim. Ele respondeu: porque você não viu a próxima. Presidente, o que eu estou vendo aqui agora à tarde, eu lamento concordar com o doutor Ulisses. Eu vou fazer a questão de ordem, eu tenho 3 minutos. Eu não vou prorrogar. Isso é uma palhaçada da oposição. Isso é uma agressão dessa oposição brasileira. Comparar a presidente Dilma ao presidente Collor, isso é irresponsabilidade. Uma oposição que é cheia de bandidos também. Tem bandido no PT e tem bandido na oposição. Vem aqui agora nessa tarde querer instalar o debate de impeachment aqui, isso não é sério, isso não é decente com o Brasil. O que é que vai dizer os jornais amanhã? Meu presidente, Nós é a questão de ordem. A questão de ordem é a seguinte, presidente. Vossa Excelência, desde a primeira hora de Mendonça Filho, ele fez uma questão de ordem errada, que não era sobre a ordem do dia. A questão de ordem é que Vossa Excelência tem que desmanchar tudo que é o artigo da Constituição que cabe às prerrogativas. Deputado, não cabe questão de ordem, não há questão. Presidente, por favor. Deputado, infelizmente, não há questão de ordem. O tempo é se houver questão de ordem. Eu tenho 1 minuto, presidente. Para falar como líder, deputado Afonso Mota. Eu pediria para retirar dos anais da tem casa que dizer quem são os bandidos da oposição. Os bandidos, agressões do senhor Silvio microfone para acusar o deputado. Vossa Excelência terá a palavra como líder em seguida. Deputado Afonso Mota, com a palavra. Senhor presidente. Não vou dar microfone aqui. Deputado Afonso Mota, só com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro eu queria lamentar realmente o baixo nível do debate que faz aqui o governo através de seu representante. Utiliza do microfone de aparte para fazer uma questão de ordem inexistente, com o único intuito de levantar falso, de agredir a oposição, dizer do microfone que a oposição é repleta de bandidos, sem apresentar provas e sem dizer quem são os bandidos, mostra, na verdade, o desespero que representa hoje a bancada de governo no plenário dessa casa. Se tem algum bandido compondo hoje o cenário político brasileiro,
são aqueles que estão presos, condenados, como o tesoureiro do PT Vacari, como Zé Disseu, 2 vezes condenado por atos de corrupção. Esses sim são os bandidos desse país. E isso não é a minha opinião. Essa não é a opinião da oposição brasileira. Essa é a decisão da Justiça. Isso foi o que determinou a Justiça após investigar e julgar aqueles que foram acusados por crimes cometidos neste governo que ainda tem continuidade. Senhor presidente, o que eu vi, do Código de Ética, inclusive, senhor presidente, não podemos admitir aqui o que o deputado Silvio Costa fez, senhor presidente. Ele chamou os deputados aqui da oposição, inclusive do governo, de bandidos. Isso é o cúmulo do absurdo, deputado se proferir dessa forma aqui. Um desrespeito aos parlamentares dessa casa. O grande problema é que ele quer pegar o lençol que ele se cobre e cobrir o parlamento. Ele respeita para poder ser respeitado. Nós não podemos aqui aceitar ele chamar os deputados de bandidos, senhor presidente. Isso é inaceitável nesta casa. Ele faz da pancada dele e sai rindo da cara de todo mundo. Ninguém aqui é imbecil ou idiota da qualidade dele, senhor presidente. Vossa Excelência, como qualquer parlamentar dessa casa, tem o direito regimental de representar. Então, mediante a representação de qualquer ofendido, a corregedoria da casa se manifesta.